E vamos começar o programa com o repórter Leandro Rezende, que ontem acompanhou a votação na Assembleia Legislativa, que aprovou o projeto do governo que prevê a venda das ações da SEDAI. Esse projeto, a venda da SEDAI, é um ponto fundamental para que o governo federal aceite cumprir aquele acordo firmado entre o presidente Temer e o governador Pezão. As ações da SEDAI servirão como garantia de um empréstimo de 3 bilhões e meio, 3 bi e meio, que será concedido para que o governo consiga, enfim, colocar em dia o pagamento dos funcionários públicos. E depois, após essa aprovação, o governo federal também já mandou para o Congresso Nacional um projeto que até muda a lei de responsabilidade fiscal, que vai viabilizar este empréstimo de 3 bi e meio e outros benefícios para o governo. É claro que o governo do estado também terá que fazer a sua parte, uma parte muito dura, que vai ser enviado nos próximos dias, o chamado pacote de maldades para a Assembleia Legislativa. Mas o Leandro que vai contar agora como que o governo conseguiu reverter alguns votos. Você acompanhou no CBN Rio na sexta-feira, nós apresentamos uma reportagem do repórter Vitor Gilardi, que mostrava que havia muitos deputados indecisos, e 30 deles, dos 70 deputados, 30 haviam declarado que votariam contra a privatização. 2 desses 30 desistiram, acabaram votando a favor. E muitos dos indecisos acabaram também votando a favor. Leandro Rezende, quais foram os argumentos do governo do estado? Parece que os argumentos foram bem, digamos assim, bem palpáveis, não? Bom dia. Bom dia, Molica. Pois é, os argumentos são os mesmos de sempre, né? Quando o governo precisa de um favor dos deputados, o que faz? Nomeia, loteia secretarias, entrega cargos nas mãos dos parlamentares e, em troca de apoio, acaba conseguindo o que quer. O governo queria muito, como você falou, é muito importante para esse projeto de salvação do governo do estado, costurado junto com a União, a aprovação da privatização da SEDAI. E aí, para isso, pelo menos 9 parlamentares tiveram indicações para cargos na administração estadual nas últimas semanas. Ao todo, foram centenas de cargos de confiança que foram nomeados pelo governador Luiz Fernando Pezão e por seus secretários aí de janeiro até agora, até fevereiro, nesse começo de ano legislativo, que já começou com essa questão tão importante da privatização da SEDAI. E pelo menos 9 parlamentares desses 41 que votaram a favor da privatização tiveram indicações para cargos, né, nessas últimas semanas. Essa lista é muito longa e vamos começar com o deputado Pedro Fernandes, do PMDB, que foi um dos que mais causou problemas para a base do Pezão na Alerj. Era um deputado que muitas vezes fez críticas veladas e não veladas ao governo Pezão, e ele foi nomeado titular da nova Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social. Uma vez no cargo, ele nomeou um antigo assessor dele para o cargo de presidente da Comissão Estadual da Verdade. A gente lembra aquela que investigou o que aconteceu na época da ditadura militar aqui no Rio de Janeiro. Só que a lei que aprovou a criação da Comissão Estadual da Verdade previa o encerramento dos trabalhos dessa comissão ainda em 2015. Só que esse cargo continua existindo e o Pedro Fernandes nomeou um assessor dele, Ulisses Martins Gomes, na semana passada. Para você ter uma ideia, Molica, a última presidente da Comissão da Verdade foi a Rosa Cardoso, que foi exonerada em março de 2016. E a alegação da secretaria é de que a comissão se mantém porque o cargo de presidente da Comissão de Direitos Estadual da Verdade vai ser alterado em breve. O nome desse cargo vai ser alterado em breve, a gente ainda não sabe quando. Na mesma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Social está Átila Alexandre Nunes, que é filho do deputado estadual Átila Nunes, também do PMDB. Ele foi nomeado subsecretário de Direitos Humanos no fim do mês passado e ele tem causado aí apreensão entre os remanescentes da secretaria pelo alto número de indicações e nomeações que foram feitas para a área. Internamente, inclusive, Molica, alguns PMDBistas dizem que na recomposição do secretariado do Pezão, o deputado Átila Nunes teria pressionado para poder indicar aliados como o próprio filho dele, que agora é subsecretário de Direitos Humanos. Leandro, se eu não me engano, você, por favor, confira, o deputado Átila Nunes era um dos que haviam afirmado que votariam contra o projeto da Alerj. Depois você dá uma conferida aí pra gente não ser injusto, mas exatamente, não, é exatamente isso.
É, exatamente isso. Ele falou que votaria contra a privatização na matéria do Vitor Gillar na última sexta-feira, mas ontem ele votou a favor, como queria o governo. E o mesmo caso, Molica, aconteceu com o deputado Coronel Jairo. Ele também disse que votaria contra a privatização da SEDAI. Na conversa com o repórter Vitor Gillar, ele lembrou, inclusive, que é servidor do Estado, que tem uma grande base de eleitores que são servidores, mas aí ontem, na hora da votação, ele com certeza se lembrou que a filha dele, Thalita Fernandes Santos, foi nomeada nas últimas semanas como secretária administrativa, subsecretária, aliás, administrativa da antiga Secretaria Estadual de Envelhecimento Saudável, que foi extinta sob o argumento de corte de gastos, mas cujos cargos continuam existindo. Então, os dois deputados que mudaram de posição do PMDB tiveram seus filhos colocados na administração estadual nas últimas semanas. E além do PMDB, Molica, o Pezão também precisou agradar o PP do vice-governador Francisco Dornelles para poder reformar a sua base aliada. Assim, ele garantiu 3 votos para a privatização da SEDAI. O Cristino Áureo, deputado que estava na Secretaria de Agricultura, foi para a Casa Civil também no começo de fevereiro. Ele agora é o número 2 do governo estadual e colocou lá o Marcelo Cid Heráclito Queiroz, que era vereador aqui no município do Rio, acabou não eleito em 2016 e agora é chefe de gabinete da Secretaria de Casa Civil. O PP continuou com a pasta de Agricultura já desde o começo do mês com o deputado estadual Jair Bittencourt. Assim que ele chegou lá, ele não esqueceu dos antigos aliados e nomeou o ex-prefeito de São Gonçalo, Neilton Mulim, como diretor da Federação Instituto da Pesca do Estado do Rio. O Neilton Mulim... Leandro, só para lembrar, o Neilton Mulim foi aquele que deixou São Gonçalo daquele jeito, né? Com a cidade com lixo acumulado, com uma situação cheia de contas a pagar, a cidade numa situação caótica. Ele agora, como prêmio pela sua administração em São Gonçalo, ele agora vai para o governo do Estado. Isso, vai para o governo do Estado num cargo bom ainda, né? Vai no cargo de diretor da Federação Instituto da Pesca, que a gente lembra era uma das fundações e autarquias que o governador tentou 2 vezes acabar, acabou não conseguindo e usa agora como moeda de troca com os políticos. E o Neilton Mulim, não só isso, não só ex-prefeito de São Gonçalo, ele é também irmão do deputado Nivaldo Mulim do PR, que, adivinha, Molica votou a favor da privatização da SEDAI. Também outras nomeações abriram espaço para aliados, digamos, mais fiéis do governo do Rio, como a saída do deputado André Lazzaroni, da liderança do PMDB na Alerj, para assumir a Secretaria de Cultura, e também de Tiago Pampolha, que deixou o PDT e foi para a Secretaria de Esportes. Nos lugares deles entraram, respectivamente, a deputada Ana Paula Rechuan, do PMDB, e o deputado Aramis Brito, do PHS, que também votaram a favor da privatização da Alerj. Além desses deputados todos, nos bastidores o que se comenta é que outros votos também têm a ver com nomeações. Por exemplo, do deputado André Siciliano, do PT, e também da deputada Márcia Giovanni, do DEM, são também deputados que tiveram aliados, indicações, pessoas da sua confiança, nomeadas para cargos importantes. E ontem, esse loteamento de cargos, claro, foi atacado pela oposição. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL, criticou esse excesso de nomeações feito às vésperas da votação do projeto. Agora o governo distribuiu cargos. O governo usou a prática mais nociva que pode existir para uma democracia, né? Então é um governo que fala da austeridade para privatizar a SEDAI de um lado, mas por outro não corta carro comissionado, não diminui secretaria, transforma deputado em secretário e emprega filhos de deputado, né? Então o discurso da preocupação com o custo vale para a SEDAI, mas não vale na hora de agradar a base para ter 41 votos. Esses 41 votos é o preço, né, do quanto o governo se mexeu para distribuir cargos aqui no Rio de Janeiro. É uma vergonha. Pois é, Molica, essa movimentação toda do governo garantiu, em parte, a aprovação dessa venda da SEDAI, né? E, claro, tem questões também de deputados que são mesmo fiéis ao governo, como o deputado Paulo Melo, o deputado Geraldo Pudim, são pessoas que sempre estiveram ao lado do governador Luiz Fernando Pezão e votaram a favor da privatização. Esses outros que estavam um pouco insatisfeitos receberam cargos e também votaram a favor da privatização da SEDAI. Leandro. Sim.
Eu lembro que ontem, numa reportagem que abriu o CBN Rio, uma reportagem que você fez, o deputado Dionísio Lins era autor de uma emenda que previa a não necessidade de venda da SEDAI, as ações da SEDAI ficariam como garantia do empréstimo, e o deputado estava muito radical, dizendo que não, que o projeto de venda ele não ia votar, ele era contra, e quando acaba, ele também votou a favor. Pois é, o deputado Dionísio Lins é líder do PP, do partido do vice-governador Francisco Dornelles, e ele tinha realmente essa ideia era uma coisa que o governo conversava ontem, antes da reunião do Colégio de Líderes. Na realidade, colocar parte das ações da SEDAI como garantia para esse empréstimo que agora o Rio de Janeiro pode contrair. Agora, na hora do Colégio de Líderes ali, todo mundo lembra a hora que foi atendido, as bases eleitorais que também foram atendidas, e vai para votação, acaba aprovando a privatização da SEDAI. Só que isso, Molica, pelo menos na opinião do mais importante articulador do governo, que é o presidente da Alerj, o deputado Jorge Pisciani, isso não resolve a situação do governador Luiz Fernando Pezão, não. Ontem mesmo, o Pisciani encaminhou 2 pedidos de impeachment para análise da Procuradoria da Alerj. Então, esses pedidos de impeachment foram recebidos, um deles protocolado pela bancada do PSOL, foram recebidos pelo presidente Jorge Pisciani, encaminhados agora para a Procuradoria da Alerj, que terá um tempo para elaborar um parecer em torno disso. E ontem, o presidente Pisciani disse que a situação do governador Luiz Fernando Pezão, mesmo com a aprovação da privatização da SEDAI, não está resolvida. Não, eu acho que a situação continua tão grave quanto antes. Eu já disse que essa não é mais uma questão de governo. Essa é uma questão de Estado, uma questão de pensar nas pessoas, tá vendo? Não é uma situação simples. O governador está com muita dificuldade. Essa votação aqui, ela foi muito menos pelo governo e foi muito mais pela preocupação de uma grave crise que pode ser ampliada muito aqui no Rio de Janeiro. Nós vimos o exemplo do Espírito Santo e já foi de uma gravidade internacional. Então, Molica, hoje a coisa continua ainda. A Alerj vai discutir 16 emendas a esse projeto de privatização da SEDAI. Ontem, os deputados da base do governo diziam que iam rejeitar todas as propostas de alteração do texto base. Todas as 211 foram rejeitadas ontem no Colégio de Líderes. A expectativa é de que as 16 também sejam rejeitadas hoje, mas a gente não sabe o que pode acontecer, né? Pelo menos alguma delas ali pode ser aprovada em alguma articulação pelos deputados. Bom, vamos acompanhar hoje. Esses destaques são, na verdade, emendas, né? São tentativas de mudar o texto que já foi aprovado, é isso? Isso, exatamente. Algumas dessas emendas, por exemplo, condicionam esse empréstimo que o Rio vai contrair, que o dinheiro seja usado somente para o pagamento dos salários dos servidores. Outras emendas, por exemplo, mais radicais, que aí com certeza devem ser rejeitadas. É uma emenda do PSOL que vai ser destacada e votada hoje para trocar, na realidade, o que eles querem, o PSOL, tirar a SEDAI desse acordo e colocar a dívida ativa do Estado do Rio. É uma bandeira que o PSOL tem defendido. Isso pela ampla maioria que o governo mostrou ter ontem, 48-28, isso com certeza deve ser rejeitado, mas a sessão na Alerj hoje começa às 14 horas, é uma sessão extraordinária para discussão do piso salarial de diversas categorias. Às 15 horas, sessão ordinária para discussão dessas 16 emendas ao projeto de privatização da SEDAI. Molica. Ok, Leandro, obrigado, e você volta a qualquer momento, assim que você tiver alguma nova informação sobre esse processo, sobre toda essa história aí de votação, discussão, conchavo, você volta a falar com a gente. Obrigado, bom dia para você.